palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavras de esperança, Colossenses 4, 2-9. Perseverai e vigiai na oração. Bom dia, eu sou o João Batista e é com imensa alegria que chego até você, meu irmão, minha irmã, levando nessa manhã de quarta-feira as palavras de esperança e que Deus possa encorajar teu coração e nesse dia onde nós vamos refletir sobre a perseverança e a vigilância na oração, que Deus nos faça pessoas que sejam mais constantes na fé e que possamos estar até mesmo ao contrário do que esse mundo tanto tem nos ensinado, né? Que o mundo hoje quer as coisas muito rápidas e quando eu não consigo rapidamente eu desisto, né? E na fé não funciona assim. Na fé é preciso ter constância, perseverança, persistência e ao mesmo tempo também vigilância. Precisamos aprender a ser vigilantes na oração. Não rezar só quando algo já deu errado. Rezar sempre. Rezar sempre nos mantém perseverantes, nos mantém de pé. Então, que essa reflexão de hoje nos encoraje, nos motive, nos impulsione a ser mais perseverantes e sermos mais homens e mulheres vigilantes na oração. Vamos à leitura. Sede perseverantes, sede vigilantes na oração, acompanhada de ações de graças. Orai também por nós, pedi a Deus que dê livre curso à nossa palavra, para que possamos anunciar o mistério de Cristo. É por causa desse mistério que estou preso. Possa eu fazê-lo conhecido como é meu dever. Proceder com sabedoria no trato com os de fora, saber aproveitar todas as circunstâncias. Que as vossas conversas sejam sempre amáveis, temperadas com sal e saber responder a cada um devidamente. Quanto ao que me concerne, o caríssimo irmão Tíquico, ministro fiel e companheiro no Senhor, vos informará de tudo. Eu vos envio para este fim, para que conheçais nossa situação e console os vossos corações. Ele vai juntamente com Onésimo, nosso caríssimo e fiel irmão, conterrâneo vosso. Ambos vos informarão de tudo que aqui se passa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, imagina a situação. Paulo está preso. Há quanto tempo será que Paulo já estava preso? Porque ele deixa bem claro para nós, aqui no versículo 3, é por causa deste mistério, o mistério de Cristo, que eu estou preso. Agora você imagina. Como manter firme a esperança, a fé, sabendo que você não fez nada de errado, você apenas anunciou Cristo, anunciou o amor, e por isso você está na cadeia. E Paulo, ele na realidade que ele se encontra, acredito que a realidade de Paulo era muito mais difícil do que a grande maioria de cada um de nós que ouve essa mensagem. E Paulo, dentro dessa cadeia, por conta do nome de Cristo, ele pede para você e para mim algo que ele já estava com certeza vivendo. Por que as cartas de Paulo têm essa característica tão pessoal, algo que você percebe que é diretamente para você e para mim? Porque Paulo, ele com certeza, ele escreve aquilo que é a verdade do seu coração. Paulo só consegue permanecer esse tempo numa cadeia e depois sair dali e ainda continuar em missão, porque Paulo era um homem com certeza vigilante na oração. Paulo era perseverante. Esse homem tinha na alma, a alma impregnada
de um desejo muito grande de salvação das almas. Então, ele começa essa leitura, e aí é onde eu quis trazer esse título, que é crucial na vida de qualquer cristão: ser perseverante, ser vigilante na oração. O próprio Cristo vai falar quantas vezes dessa vigilância, né? Ser sóbrios e vigiai, também São Pedro vai dizer nas suas cartas. Então, essa questão da vigilância, essa questão de ser constante, perseverante, ela é fundamental para você e para mim, se queremos conquistar a graça, a salvação, uma cura, um milagre, uma libertação. Perseverança e vigilância são características dos fortes na oração. Nós não podemos desistir diante dos primeiros desafios que aparecem. Como está a sua vida hoje? Você tem motivos para desistir de lutar? Desistir, que eu falo de lutar, porque pelo seu casamento, pela sua salvação, pela conversão da sua família. Existem motivos que te levam hoje a desistir de lutar mais, meu amado irmão, minha amada irmã. Mas eu quero te contar que o motivo maior pelo qual você não pode desistir é porque pela luta sua, pela sua persistência, a salvação poderá ser alcançada por todos aqueles da sua casa. E nós não podemos imaginar que nessa vida acabou aqui, morreu aqui, acabou aqui. Não, nós lutamos pelo prêmio celeste, pela salvação. E se na sua casa é você quem luta, mas ninguém luta, não pare de lutar, para que toda a sua família receba eu posso dizer uma expressão bem simples, mas grande verdade, para que a sua família receba os respingos da salvação, pois é preciso que cada um queira. Então, se as pessoas da sua família, os seus amigos ainda não querem essa salvação, que você continue a lutar por eles, que você continue a batalhar em favor daqueles que ainda não entenderam quão importante é a luta pessoal pela salvação da nossa alma. Paulo está dizendo: perseverai, vigiai na oração, e que essa oração seja acompanhada de ações de graças, de louvores, de gratidão por tudo aquilo que cada dia nós vivemos, nós enfrentamos. Obrigado, Senhor, por estar a nos sustentar, a nos conduzir, a nos amar e fortalecer. E aí ele continua no versículo 3 dizendo: orai também por nós. Olha, Paulo agora ele pede oração por ele e por aqueles que estavam ali com ele. Pedir a Deus que dê livre curso à nossa palavra para que possamos anunciar o mistério de Cristo. É por causa deste mistério que estou preso. Você está entendendo? Paulo não está pedindo nada para ele mesmo, para a questão pessoal. Paulo está pedindo que os irmãos que estão ali, os cristãos, orem para que a palavra continue a ser pregada, para que a palavra continue a chegar nos corações e proporcionar conversão, mudança de vida. Meu irmão, isso é lindo demais. Paulo não pediu nada: olha, esses rezam aí para que em breve a gente saia da cadeia. Não, Paulo pede na oração e na carta que ele escreve o quê? Rezem para que a palavra continue livre, para que a palavra possa ser pregada e os corações sejam convertidos. Meu irmão, até quando nós vamos continuar com o coração tão fechado, tão duro? A palavra de Deus está nos convidando hoje a sermos pessoas orantes, a rezarmos uns pelos outros, a sermos vigilantes na oração, a sermos constantes, perseverantes em nosso benefício, mas também em benefício de tantos que estão à nossa volta. A palavra precisa continuar livre, sendo pregada, chegando aos corações e conduzindo as almas à salvação. Proceder com sabedoria no trato com os de fora, saber aproveitar todas as circunstâncias. Paulo está dizendo assim: olha, aproveita toda a circunstância para evangelizar. Os de fora aqui quer dizer os que não são cristãos. Irmãos, e às vezes nós pregamos de uma forma, nós anunciamos Cristo, quando alguém chega até nós, que a gente percebe que às vezes não é um cristão, não é um católico assíduo, ou vive de forma relaxada a sua fé, aí a gente começa a ser moralista.
a gente começa a falar de proibição. Será que essa é a forma de conquistar os corações que ainda não são de Cristo, que não estão buscando a salvação? Será que não está faltando para nós um pouco mais de amor, de misericórdia, de compaixão, não? Deus coloca pessoas à nossa volta, nós não podemos perder a oportunidade de evangelizar. E nós evangelizamos com a palavra, nós evangelizamos com a nossa presença, com o nosso gesto, com a nossa forma de ser. Eu estou me lembrando aqui no fato que aconteceu quando eu trabalhava com vendas externas, e eu trabalhava com vendas a supermercado. Em uma ocasião que eu estava em uma cidade aqui da região, trabalhando, eu estava de uniforme, eu estava ali no meio do supermercado aguardando para que o proprietário me atendesse. E de repente entra uma senhorinha bem de idade, eu amo essas senhorinhas, eu sou encantado, eu brigo aqui com o povo que é minhas veinhas, acho bom demais. E é uma cidade que eu acho que eu nunca preguei, eu nunca estive lá evangelizando. Então eu estava apenas a trabalho e de uniforme. Isso é que mais me chamou a atenção. De repente passou aquela senhorinha do meu lado e me olhou de cima e embaixo. Passou devagarinho, olhou para mim, foi andando no corredor e olhando para trás e me olhando. Falei, mas eu não conheço. E eu percebi que ela continuava me olhando. Quando chegou lá no final do corredor, ela passou para o outro lado do corredor, e eu também coincidentemente passei. E ela pegou, esticou o pescoço e olhou lá na frente e ficou me olhando. E aí, passa um pouquinho, ela deu a volta no corredor todinho. E aí eu percebi que ela estava vindo na minha direção. Quando ela chegou pertinho de mim, ela olhou para mim e falou assim: o senhor é padre? E eu dei um sorriso e falei: não, sou não. O que o senhor é? Aí eu falei: eu sou vendedor. E ela: não, tô falando. Aí ficou meio brava. Eu tô falando assim, não. O que você é na igreja? Aí eu sorri de novo e falei: olha, eu sou um servo de Deus, eu sou pregador da palavra. Ah, eu senti, eu percebi quando eu passei perto de você. Aí pegou, deu as costas e saiu. Irmãos, e aquilo me encheu de uma alegria tão grande, só de contar do fato o meu coração se alegra, sabe? Porque aquilo foi muito interessante. Foi alguém que não me conhecia, eu estava de uniforme, eu estava trabalhando. Se eu tivesse uma camiseta, escrito algo relacionado à igreja, à pregação da palavra, mas aquela senhora, na sua sensibilidade, ela passou por mim e percebeu que algo ali era diferente. Irmãos, e aqui isso não é cantando vantagem, achando que sou melhor do que ninguém, não. Pelo amor de Deus, eu sempre peço isso para Deus, que as pessoas enxerguem o Cristo, mesmo quando eu não estou pregando. As pessoas, quando olham para você, o que seu olhar, o que a sua face, o que a sua presença significa para aqueles que te encontram? É uma pergunta um pouco difícil, sabe? Isso já aconteceu comigo várias vezes, de pessoas não me conhecem e chegarem a dizer: o que você é, o que você faz, existe algo diferente. Isso não é vantagem não, viu, meu irmão? Isso é responsabilidade. Você acha que eu estou contando isso para me sentir melhor do que alguém? Não. Isso para mim é responsabilidade. É mostrar para você hoje, meu irmão, minha irmã, que não é só pela pregação da palavra que as pessoas precisam sentir Cristo. Não, a minha presença precisa exalar o perfume de Cristo onde eu estiver. É no trabalho, exale o perfume de Cristo. É no dia a dia correndo, é na escola, é na sua casa, exale o perfume de Cristo. Porque senão, como que as pessoas poderão despertar nelas o desejo de rezar, despertar nelas o desejo de ser perseverante, despertar em cada coração o desejo, a vigilância, a ação de graça, o louvor, a persistência em busca da salvação? Nós somos muito
às vezes muito frios. Quando chega alguém que às vezes até quer falar de Deus, eu já começo com discursos moralistas, eu já começo com lição de moral, e você não pode usar isso, e você não pode usar aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não é assim que nós vamos conquistar as pessoas, não. As pessoas são conquistadas para Cristo no amor, no perdão, na compaixão. Como diz o próprio Cristo, eu quero mais a misericórdia do que o sacrifício. É isso que o Senhor quer, a misericórdia. Que as vossas conversas sejam sempre amáveis, temperadas com sal e saber responder a cada um devidamente. Olha que coisa bonita que Paulo diz aqui no versículo 6. Que as conversas sejam amáveis, temperadas, ou seja, com equilíbrio. Com equilíbrio. Você gosta de conversar com pessoas que se acham melhores que você? Então é um grande perigo nosso, porque nós já estamos aí na caminhada, acharmos que nós devemos tratar as pessoas com superioridade, desrespeitando. Não, de forma alguma. Deus me dá a graça de eu conversar com tanta gente diferente. Eu converso desde daquele humilde, simples, que mora na roça, e ao mesmo tempo depois eu estou conversando com aquele cheio de mansões, de riquezas. E Deus sempre me permitiu, até hoje eu acredito, tratar todo mundo por igual. Se é uma mulher, se é um homem, se é um jovem, se é uma criança, se é uma senhora, isso não interessa. Tratar todo mundo com respeito e com dignidade. Aqueles que são de outras religiões, inclusive um casal de amigos que eu tenho, eu atendo eles, a empresa deles, eles são evangélicos e são pessoas que eu tenho gosto de sentar com eles para conversar. Sabe, a gente não se achar melhor do que ninguém, não imaginar que a salvação chegou só na minha vida e torcer para que o outro também se encontre com Deus. Eu partilho sempre com ela: minha irmã, ora por mim. Ela sempre me pede oração, sabe? Nós temos um convívio tão bacana e isso se dá, sabe por quê? Porque ela é uma mulher de oração, ele é um homem de oração e eles veem em mim alguém também que busca a mesma coisa, somente somos de uma religião diferente. Então é preciso que a nossa conversa seja amável e seja temperada. Temperado é nem de mais nem de menos, é no equilíbrio. Tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio. E aí o finalzinho do 7 ao 9, Paulo ele fala de Tíquico e ele fala de Onésimo. E através dele é que as cartas chegam, no caso, ao povo de Colossos. Mas eu queria que você gravasse esse nome, Onésimo, porque na carta que nós vamos ler a Filemon, que vai ser amanhã, a gente termina Colossenses, com a graça de Deus. Na sexta-feira nós vamos falar, sexta e sábado, a gente vai estar refletindo sobre Filemon, porque é um bilhete, né? Uma carta muito pequenininha. Ela é a conclusão dessas 4 cartas, enquanto Paulo estava preso, exilado, né? Estava preso. Então esse caríssimo Onésimo aí, nós vamos aprender algo muito interessante sobre ele, conhecer um pouquinho mais dele, e essa história é muito bonita. Então, terminando, Paulo pede oração para que a palavra continue livre a acontecer no meio do povo, e a oração também dele pedindo por ele, para que ele seja persistente, firme, por Tíquico e por Onésimo. E aí ele fala: ambos vos informarão de tudo o que aqui se passa. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça da perseverança, dai-nos a graça da vigilância, da ação de graças, do equilíbrio nas conversas, do amor revelado aos corações em cada partilha que fizermos. Dai-nos a graça, Senhor, da constância na oração, para que a palavra de Deus continue a ser pregada, sem interesse, sem segundas intenções, mas que a palavra seja pregada livremente, que ela chegue aos corações para curar, para libertar, para conduzir ao céu. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de, nessa manhã de quarta-feira, poder me colocar em oração, poder gravar esse áudio e saber que ele vai chegar em tantas almas e, quem sabe, vai poder ajudar muita gente nesse dia de hoje. Obrigado por esse privilégio de ser o pregador da palavra. Eu vos louvo, agradeço e bendigo por cada irmão que acompanha e reza comigo.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos como Deus é santo. Boa quarta-feira, até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.